Bom dia, visionários. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu Deus do céu, o tempo passa rápido. Estamos encerrando o mês de abril. Nesse mês, gente, nós resolvemos então ter um contato um pouco mais próximo com vocês, né? E por que segunda-feira? Porque é o primeiro dia útil da semana. E por que tão cedo? Nós queremos reservar os primeiros momentos do primeiro dia útil da semana para estarmos em contato um com o outro e para também estarmos em contato com o Senhor Deus. E nós vínhamos falando a respeito de oração, da importância da oração. Eu me lembro que no nosso primeiro encontro, nós baseamos o nosso bate-papo de acordo com a oração sacerdotal, a oração de Cristo Jesus, quando ele nos ensinou sobre o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. E aí a gente ia dar continuidade nesse raciocínio, só que a gente vai continuar hoje para a gente encerrar a parábola do filho pródigo. Eu fui exposto a esse texto que fez com que eu parasse para pensar um pouco mais a respeito dele. E é interessante como a gente, da semana passada, discorreu algumas visões a respeito do texto escrito, e a gente acabou não conseguindo progredir tanto, porque foi tão interessante à medida que a gente mergulhava no texto, que essa ideia pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria, capacidade de discernimento, para que a gente entenda, né, o texto e aplique na nossa vida, que é um desafio grande para mim, para você, para todos nós. Mas tudo e qualquer coisa que a gente faz na vida, obrigatoriamente, a gente precisa colocar em prática. O ensino sem prática acaba não tendo o valor devido. E a gente, então, hoje vai continuar, a gente vai rever alguns comentários que nós fizemos semana passada rapidamente, a gente, então, vai discorrer um pouquinho mais sobre o texto sobre o filho pródigo, em seguida a gente encerra, tá bom? E vocês sabem que, de praxe, nós cristãos temos o hábito, né, de tudo que a gente for fazer, a gente precisa orar. E orar é, de maneira bastante simples, falar com Deus. Falar com aquele que resolve todas as demandas. E às vezes, não obrigatoriamente, a gente está orando porque tem alguma demanda mais séria para resolver, não. Oração também significa intimidade. É o momento da gente reservar para, naquele instante, a gente está com toda a nossa atenção voltado para Deus. Então, a gente vai fazer essa oração hoje de manhã, em seguida a gente vai continuar o bate-papo sobre o filho pródigo, tá bom? E aí, você está conseguindo manter os olhos abertos? Está conseguindo manter sua atenção naquilo que está sendo mostrado? É desafiador, né? Mas é até também uma maneira da gente sinalizar para o nosso cérebro que quando nós estamos com o nosso coração decidido a fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. E o cérebro vai dizer o seguinte: nossa, esse indivíduo ele é resoluto. Ele decidiu fazer e ele realmente está fazendo. No primeiro momento, realmente é desafiador e mais difícil, mas à medida que você vai executando essas tarefas desafiadoras, elas vão se tornando mais fáceis, até que você se lança num novo desafio. Isso aqui é importante, tá? Não parar. Sempre se lançar em novos desafios. Vamos orar? Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço pela excelência da tua pessoa, pelas obras maravilhosas das tuas mãos. Muito obrigado por mais um final de semana, Senhor, em paz e segurança. Obrigado, Senhor, pela interação familiar. Obrigado pelo tempo que nós tivemos em comunhão, em comunidade, na casa, que se chama pelo teu nome, quando nós estivemos juntos em comunidade, ó Deus, para louvarmos e agradecermos o teu santo nome. E um tempo família. E uma nova semana se inicia. Senhor, são os 2 últimos dias do mês de abril de 2024. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Já se passaram 4 meses, temos mais 8 meses pela frente. Senhor, tantos projetos que foram feitos no início, na saída, quando terminou 2023 e para começar 2024. Tantos sonhos, tantos projetos, ó Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo. Visita as expectativas e o coração de cada um desses que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, este vídeo. Sim, Senhor, visita o seu coração, dá-lhe força, sabedoria, entendimento, enche seus corações de fé e esperança,
para que eles continuem trabalhando, a fim que seus sonhos sejam realizados, sim, Senhor, mas debaixo da tua graça, da tua aprovação. Senhor, mais uma vez nós iremos continuar a meditação sobre a parábola do filho pródigo, e nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, traz entendimento, discernimento, Senhor, para a nossa mente e o nosso coração, sim, Senhor. Abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar, o nosso ouvido para ouvir, o nosso coração para guardar a tua palavra e não pecar contra ti. Abre nossa mente para que a gente possa entender o que está escrito nas santas palavras. Muito obrigado por esse dia, no nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, a gente estava falando, então, semana passada a respeito da parábola do filho pródigo, né? Interessante que essa parábola só está escrita no livro de Lucas. Isso, Lucas, que foi o médico, não é isso? No capítulo 15. E essa parábola, ela é antecedida por outras duas parábolas que também têm um contexto parecido, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma, ou da moeda perdida. Então, Jesus Cristo fecha esse texto falando sobre o filho pródigo. E está escrito, então, no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso, aqui acho que o verso 11, tá bom? A parábola do filho pródigo. Jesus continuou, ele continuou porque ele vinha falando sobre a ovelha perdida e sobre a dracma perdida. Ele continua, então, o mesmo raciocínio. Certo homem tinha 2 filhos. Curioso que aqui não destaca a pessoa de uma... apesar de ser um núcleo familiar, mas não destaca, por exemplo, a figura, a presença da mãe. Mas fala de maneira muito intencional sobre um pai. Certo homem, na verdade nem fala pai, né? No primeiro momento ele diz, certo homem tinha 2 filhos. A gente escorreu um pouquinho mais sobre o capítulo, o verso 12, né? Semana passada, então a gente só vai ler basicamente. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, por que o mais moço e não o mais velho, né? Também não dá a entender qual era a diferença de idade que existia entre um filho e outro. O mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E aí lembra que eu comentei com vocês semana passada, a parábola como um todo dá a entender que a família vivia num ambiente de calmaria e tranquilidade, pelo menos aparente, em que o pai dava a entender que era um homem responsável, um homem bem-quisto pelos seus funcionários e colaboradores, era um empreendedor de sucesso, um homem de visão e que cuidava bem daquilo que Deus tinha colocado sob os seus cuidados, né? E é interessante como esse filho, de repente, chega até o pai e pede de maneira antecipada outra coisa. A herança, geralmente, é um recurso ou uma dádiva que a gente acaba lançando mão quando os progenitores já não são mais presentes. E aqui, esse filho mais novo, ele pede, entre aspas, aquilo que ele é de direito, de fato era de direito, mas não nesse contexto, enquanto o pai estava vivo, e ter acesso à sua herança. O que será que aconteceu que esse filho não se deu mais por satisfeito de tudo aquilo que ele já tinha nesse ambiente de convívio familiar? Quando ele tinha um pai, um irmão, tinha serviçais e funcionários do pai em torno dele, deveria ter uma casa legal, uma moradia legal, poderia trabalhar no campo juntamente com seu pai, de forma prazerosa, e poderia usufruir dentro desse ambiente seguro de tudo aquilo que lhe cabia de direito. Mas é interessante, né? O texto exatamente não fala, mas diz o seguinte, que o filho mais novo diz, qual foi a razão? Então, abre espaço para a gente pensar em possibilidades. Será se ele tinha algum tipo de relacionamento amigável que despertou dentro dele o interesse dele sair pelo mundo afora, a viver novas experiências, a fazer novas descobertas, mas isso debaixo do olhar e da proteção de um pai amoroso, cuidadoso, protetor e experiente. De maneira que esse filho, então, ele perde a parte que lhe cabe. Ele, dentro da cultura judaica, o primogênito ele tem primazia.
É como se esse filho também mais novo estivesse passando por cima dessa regra, passou por cima da série de regras. Não dá a entender o texto que ele bateu um papo com o irmão, nem por que ele estava querendo fazer isso não fica claro. Ele lança a mão de um direito que ele tinha, mas fora de um contexto adequado, na ausência do pai. Não foi bater papo, conversar com o pai a respeito de se ele poderia fazer isso. Ele simplesmente vai até o pai e diz: eu quero a parte que me cabe. Ok, a gente já conversou um pouquinho sobre isso semana passada, né? Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. É interessante, né? Não dá a entender também que o pai foi discutir com o filho do tipo: filho, vamos sentar aqui para a gente conversar. Por que você decidiu, então, lançar a mão da sua herança fora do tempo? Você não está satisfeito com tudo que você tem? Está lhe faltando alguma coisa? Por que então despertou dentro do seu coração o desejo de você usufruir daquilo que te é de direito, mas fora do tempo adequado? Olha só, pessoal. Lembra que a gente costuma fazer algumas orações e a gente diz: mas Deus, por que você não responde as minhas orações? Eu tenho uma necessidade tão grande de tal coisa. E às vezes Deus não responde porque ainda não é o tempo. E a gente fica numa expectativa tão grande, né? Meu Deus do céu, Senhor, mas eu estou precisando, é para ontem. Isso tem que ser resolvido de maneira mais rápida, urgente possível. Me veio aqui à mente rapidamente a história de José, né? José do Egito é uma história inspiradora. É uma das histórias mais bonitas que eu também conheço. E acho que a maioria de vocês também devem conhecer, né? José sai da condição de filho da casa dos seus pais e, por questão de inveja, ele é vendido pelos seus irmãos para os comerciantes ismaelitas que estavam passando por aquela região e é levado na condição de escravo para o Egito, na época a maior potência da humanidade. Então ele é adquirido por Potifar, um oficial de Faraó, e José vai até a casa de Potifar e o serve sabiamente. Deus era com José. Mas é interessante que José passa por muitas experiências consideradas desagradáveis até ele estar apto a executar uma grande missão que Deus tinha reservado para ele, de no fundo salvar o mundo. Às vezes José, ele é como se fosse um tipo de Cristo Jesus, né? Jesus Cristo foi traído, José também foi traído. Jesus Cristo foi vendido, José também foi vendido. Deus trabalhou muito na vida de José para que ele, em determinado momento, estivesse apto. E aí fica uma lição para a gente. A lição é: já que eu não tenho aquilo que eu estou pedindo no tempo que eu estou definindo, eu vou parar de orar. Não é assim, não. Devemos descansar na soberania de Deus, sabendo que Deus está atento às nossas orações, mas que Ele vai responder no seu devido tempo, de acordo com as nossas necessidades e segundo a vontade dele. Também não significa dizer que em alguns momentos Deus se agrada em realizar o desejo do nosso coração e fazer aquilo que a gente quer. Mas, de regra geral, o comum é Deus sempre estar com seus olhos atentos às nossas necessidades. Ele tem prazer em nos ouvir. Só que a gente precisa esperar o tempo certo para usufruir da bênção que Deus está reservado para a gente. E o pai repartindo os bens entre eles. Então, eu imagino que ele deve ter feito um cálculo, então dá a entender que realmente ele é um empreendedor de sucesso, pegou sua canetinha e papel, não tinha calculadora, né, na época. Então, ele foi mais ou menos fazer um cálculo, ou seja, era uma pessoa que estava atenta. Ele sabia fazer cálculo, ele tinha as coisas sob seu, pelo menos no quesito empreendedorismo, de posse, ele tinha as coisas que estavam sob seu controle registrada. Faz as suas contas, ele reparte, então, a quantidade de bens que esse filho tinha direito foi dada a ele sob forma de dinheiro. O restante, que era o patrimônio propriamente dito, ficou retido com o próprio pai e com o filho. É interessante, né? E olha só,
Aí, de repente, um silêncio, e aí aqui está escrito: passado não muitos dias, o filho mais moço. Então, teve esse primeiro bate-papo entre o pai e o filho mais novo. Parece que passou algum tempo, não se fala exatamente quanto, mas também não dá a entender que demorou-se tanto tempo, não, tá bom? Não muitos dias. Então, eu fico imaginando o que poderá então ter acontecido nesse relacionamento entre o pai e o filho. Não dá a entender, mas será se o pai desse filho, você tem certeza disso que você está querendo? Será se o pai também parou para pensar o seguinte: será se esse filho tem alguma necessidade que eu não estou conseguindo supri-la? Por que esse interesse e desejo dele de viver novas experiências lá fora? Isso. Será se está faltando alguma coisa aqui dentro? Eu não estou dando amor suficiente, atenção suficiente. Esse filho não tem estado comigo de perto para eu entender as necessidades dele. Por que será que esse filho... Foi um tempo que se passou, né? E quem sabe também pode ter passado pela cabeça, né, do filho próprio. Será que eu devo fazer isso? Por que eu estou querendo sair desse ambiente? Porque estou querendo viver novas experiências, fazer novas descobertas. O que será que está lá fora de diferente do que tem aqui dentro, que está despertando meu interesse a ponto de eu me dar por satisfeito que está aqui e querer viver essas experiências lá fora? Agora eu percebo que para viver isso lá fora, eu preciso. Isso aqui é curioso, né? Como é que eu vou usufruir de alguma coisa que é legítima para mim, mas fora do tempo? Eu estou usufruindo da minha herança, que não é o tempo correto, aí já fica aqui algumas pulgas atrás da orelha. Ele está pedindo para usufruir daquele que lhe é de direito, mas fora do tempo. Já fica mais ou menos assim, direcionado de que provavelmente aquilo que o filho está querendo usufruir, apesar de ser um direito dele, não é no momento certo. E para aquilo que ele precisa viver, que ele se passa pela cabeça dele, ele precisa basicamente de dinheiro. E assim o texto vai discorrendo. Passado não muitos dias, pai pensando de um lado, filho pensando do outro, até esse momento não se fala também do filho mais velho. O filho mais moço ajuntando tudo o que era seu, além da parte que o pai tinha reservado para ele. Ele pegou aquelas coisas que eram dele, eu fico imaginando, né, alguma coisa parecida com a malinha, devia ser uma sacolinha, algo do tipo, pão para se alimentar, água para beber, algumas vestes, provavelmente, produtos de higiene, alguma coisa do tipo. Mas eu fico imaginando roupa, alimento e bebida, principalmente. Será se é alguma coisa para se proteger? Não sei se ele tinha noção do perigo que ele estava correndo. O texto não dá a entender, mas diz que ele pegou as coisas que ele tinha, aquelas coisas que ele poderia carregar consigo, né? Porque devia ter muitas outras coisas que não podia carregar, mas aquilo que ele podia carregar, que era considerado dele, ele pegou. Aí, juntando tudo, não deixou nada para trás. Interessante, né? Provavelmente, eu acho que ele não tinha pretensões de voltar. Quando a gente pega tudo, quando a gente geralmente tem pretensões de voltar para algum lugar, às vezes, né, a gente não leva tudo conosco, porque a nossa ideia é voltar em algum momento e deixa alguma coisinha lá para a gente voltar. Mas aqui dá a entender que não, ó. Ajuntando tudo, parece que esse filho não tinha pretensões de voltar. Ele estava resoluto de que o que ele iria encontrar lá fora ia ser muito melhor do que aquele que ele já tinha. Ou a capacidade que ele tinha de multiplicar o recurso que ele tinha lá fora, a ponto de garantir as mesmas condições e qualidade de vida que ele tinha junto com o pai. Porque quando ele pega tudo o que era seu e ele partiu para uma terra distante. Engraçado, né? Dá a entender que ele queria viver experiências novas, fruto de uma curiosidade ou de alguém que despertou interesse ou desejo dele. Por que ele não poderia fazer isso perto? Será se a memória ou a proximidade da história do pai, de tudo que envolve o pai e a casa do pai, poderia ser um fator limitador para que ele não desse vazão a tudo aquilo que ele queria? Vocês já pararam para pensar? Por que tem que ser uma terra distante?
Por que não poderia ser tão perto? Engraçado, ele dá a entender que ele realmente queria estar distante dos olhos, do cuidado, da proteção do pai. Ou seja, eu sou adulto o suficiente, eu sou dono do meu nariz, e agora eu vou mostrar para tudo e para todos o quanto eu sou capaz de cuidar da minha vida. E eu vou para um lugar bastante distante, porque isso significa dizer que eu vou ter muita dificuldade em voltar. Muito bem. E olha só, e desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Então parece que dá a entender que na casa do pai era uma vida regrada. Tinha regras, como um todo, qualquer ambiente familiar precisa ter regras. Regras básicas. Hora de dormir, hora de se levantar, as atividades de escola, atividade de lazer, mais atividade de trabalho, você tem sua parcela na contribuição do funcionamento da família, e as atividades que você tem que fazer X, Y, Z, isso é de tua responsabilidade, cabe a você fazer, e se você puder, faça até um pouco mais, não se limite a somente isso. Sempre entregue um pouco mais, nunca aquilo que foi pedido, tá bom? Mas entregue com qualidade, com excelência. Deus é um Deus de excelência, né? Só que esse filho, ele desperdiçou tudo, os seus bens. Interessante, né? Porque ele carrega consigo não só os bens materiais, mas eu fico imaginando toda a educação que ele recebeu de um pai cuidadoso, de um pai atento, de um pai presente. Essas coisas, esses bens imateriais, provavelmente ficou guardada na memória, no coração dele. Mas todos os bens materiais, basicamente dinheiro, ele desperdiçou. Desperdiçar. Usou de maneira incoerente, inadequada. Não parou para pensar que era um recurso que poderia acabar. Não parou para pensar com que ele estava gastando. Ele simplesmente queria somente dar vazão a tudo que ele gostaria, viver novas experiências, fazer novo network, novos resultados, mas não obrigatoriamente bons resultados. Dá a entender que foi isso que aconteceu. Desperdiçar é quando alguém te dá algo para você e você não faz uso correto daquele recurso. E ele pode ir embora rapidamente. Uma vez que ele já não está mais presente, como é que vai ficar as tuas necessidades? E aí me vem assim a pergunta, né? O que é que Deus tem colocado nas nossas mãos? E como a gente tem utilizado esses recursos? Deus nos dá tantas coisas, gente. Deus nos dá vida. E a vida é finita. E o tempo passa rápido. É interessante, eu já passei dos 50, tá bom? E eu fico assim imaginando, Deus, meu Deus, a sensação que eu tenho é que o tempo que me resta daqui para frente é menor do que o que eu já vivi até hoje. E o que é que eu posso fazer com esse tempo? Deus nos dá a vida e nos dá o tempo. Deus nos dá uma família para a gente cuidar. Deus nos dá sonhos, projetos. Deus nos dá amigos com quem a gente vai conviver. Deus nos dá uma comunidade, né? Para a gente também estar inserido e desenvolver relacionamento. Deus nos dá recursos materiais. Deus nos dá um teto para a gente morar, um meio de locomoção para a gente se locomover. Deus nos dá o pão de cada dia que supre nossas necessidades. E Deus também nos dá muitas responsabilidades. Olha, te deu os recursos, que você tem capacidade no momento de fazer bom uso deles. Isso faz lembrar também a parábola dos talentos, né? Que Deus deu o talento, a quantidade de talento, conforme a capacidade de cada um. De que maneira nós temos utilizado de tudo que Deus tem nos dado? Como a gente tem utilizado o nosso tempo, as riquezas que tem nos dado, os recursos materiais, a vida que tem nos dado, a família que Ele tem nos dado. Como a gente tem usufruído desses recursos? A gente tem feito de forma inconsequente e irresponsável, ou sim, do contrário? A gente tem sido cuidador, tem pedido conselho, tem até multiplicado os recursos que tem Deus sendo nos dado. De maneira que esse filho jovem, o mais novo, né, ele simplesmente desperdiçou tudo. É curioso, né? Porque o pai provavelmente era uma pessoa de posse, mas era uma pessoa idosa, já tinha uma certa idade. Olha só, quanto tempo então o pai precisou trabalhar arduamente para conseguir construir riquezas
para dar na mão desse filho, que num período aparentemente curto. Já pararam para pensar, então, como é difícil a gente construir as coisas da vida e como é fácil e rápido a gente destruir aquilo que a gente construiu? E reconstruir é bem mais difícil, mas não é impossível. Que eu acho que também é uma das mensagens dessa palavra, reconstrução. E olha só, depois de ter consumido tudo, sobreviveu àquele país uma grande fome. Olha só, a gente tem que sempre, a não ser em situações específicas que Deus nos pede tudo, pegue tudo, mas a gente tem que ter o cuidado com aquilo que Deus nos dá. A gente tem que multiplicar uma parte a gente precisa fazer bom uso delas para suprir nossas necessidades, e outra parte a gente deve guardar e multiplicar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Interessante, né? Em 2020, o mundo foi pego de surpresa por uma pandemia. E teve muitas pessoas que conseguiram se sobressair diante da pandemia muito mais forte, inclusive enriquecer. E teve pessoas que perderam tudo. E como é que a gente explica? A gente precisa estar preparado, porque a vida é cheia de intempéries. Isso pode acontecer com qualquer um, com cristão ou não cristão, aquele que teme ou que não teme a Deus. Na condição de homem, nós estamos sujeitos às mesmas tribulações e dificuldades, né? Porque a gente é cristão. Só que no nosso caso, porque a gente tem um Deus que é Pai, cuida de nós, e mediante a fé nós podemos aprender a descansar e depender dele, tá? Mas olha só, ele simplesmente consumiu tudo, ele não parou para pensar que de repente podia ter uma mudança completa de trajetória na vida dele, como realmente aconteceu, ou na vida de quem estava em torno dele, ao redor dele. E aí, olha só, acaba o recurso e, de repente, a terra onde ele estava inserida foi acometida por uma grande fome. Quando se tem os recursos do dia a dia, as necessidades garantidas do dia a dia, a gente não pode estar com os braços cruzados nem na posição de comodismo, pelo contrário. Porque o dia mal, eu não diria que pode acontecer, gente, eu até seria mais ousado, eu diria vai acontecer. E a maneira como a gente vai passar por esse dia mal, vai acontecer, gente, o dia mal. O dia mal é o dia da solidão, é o dia da perda, é o dia da doença, é o dia da ausência, às vezes, dos recursos. Mas no dia mal, Deus sempre vai estar conosco. E é interessante que ele não nos priva do dia mal, mas ele não nos abandona, principalmente nos dias maus. Ele consumiu então tudo e sobreviveu àquele país uma grande fome, ou seja, dá a entender que ele estava numa terra realmente distante, num outro país que não o seu de origem. E ele começou a passar necessidade. Então, tenta imaginar um contexto em que uma terra é acometida por uma fome muito grande. Tenta imaginar novamente lá José do Egito. Foi que as pessoas fizeram então para não serem morrerem por causa da fome. Todos os bens que eles tinham, eles depositaram aos pés de José. E quando eles já não tinham mais bens materiais, mais posses, casa, animais, terra, eles se deram a si mesmos, ou eles se venderam, para garantir a vida, a fim de não serem mortos pela fome. E esse jovem, depois de ter gastado tudo de forma inconsequente e irresponsável, e vocês podem imaginar, né, com o que foi que ele gastou. Noitadas, bebedeiras, imoralidades, coisas do tipo, consumindo desenfreadamente aquilo que não precisava, porque então ele tinha de recurso, mas o recurso ia embora e ele não estava atento. A ideia qual que era? Ele estava aficionado, né? Eu preciso viver novas experiências, eu preciso viver, dar vazão a tudo aquilo que eu já parei para pensar que era considerado importante, necessário, inteligente para mim.
E não estava atento a cada moedinha, eu fico imaginando, né, o cofrinho dele, um saquinho com o cofrinho, e a cada moedinha que ele tirava, que ele não repunha. Ele tirava e não repunha. Ele tirava e não repunha. E foi embora. Porque quando você está absorvido pelo consumo de um desejo, e você está disposto a pagar o preço por aquilo, e à medida que você vai tirando, você não consegue perceber, então, que suas reservas vão diminuindo. E se você não for repondo essas reservas, vai chegar um momento que não vai ter mais com que sobreviver. E ele começou então a passar necessidade. Então eu fico imaginando que já não tinha mais uma casa onde dormir, uma cama confortável, onde ele pudesse descansar o seu corpo, já não tinha mais vestes agradáveis, um calçado também confortável, já estava passando por necessidade. Aí vem as necessidades de alimentação, de bebida, de higiene pessoal, de lugar para descanso. Pensa nas necessidades do ponto de vista físico. E agora imagina também, a gente pode até expandir as necessidades do ponto de vista emocional. Provavelmente, como ele não tinha mais o recurso, já não tinha mais aqueles amigos que outrora estavam com ele, fica imaginando, né? Quanto, entre aspas, falsos amigos estavam do lado dele enquanto ele tinha grana. Na verdade, não estava preocupado com o bem-estar dele, mas só com o dinheiro que ele tinha. Eu fico imaginando os tempos, então, de vacas gordas, é isso? Enquanto ele tinha muito dinheiro, tinha muita atenção, comprado, não adquirido nem conquistado, tinha muita presença de muita gente ao seu lado, ao seu redor, mas todos mal interessados, diferentemente do que acontecia na casa do pai. O pai realmente estava preocupado com o bem-estar do filho. Aqui não. Aqui era só jogo de interesse, daí entender, né? E olha só, quando então ele perde todos os seus recursos, veio uma grande fome, ele começou a passar por necessidades, então ele foi pedir trabalho. Que tipo de trabalho ele aprendeu ao longo da vida dele? Eu fiquei pensando, será se ele aprendeu trabalho? A economia na época era baseada muito na compra e venda de terra, na pecuária, na administração e comercialização de animais, na agricultura. Será se ele aprendeu, então, nesses ramos da economia, algumas habilidades para ele sobreviver? Provavelmente alguma coisa em torno disso. Será se ele tinha, na época não tinha uma escola tradicional como a nossa, né? Mas ele devia ter alguma formação ou algum conhecimento para desempenhar uma atividade específica para sobreviver? De repente, ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. Não exatamente a quem, porque provavelmente nesse contexto de escassez, de fome, provavelmente deveria ser uma pessoa que, nesse contexto, deveria ter algum recurso, porque como ele ia pedir para alguém que não tivesse recurso, né? E esse o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Então, quando ele se dirige a alguém para pedir algum trabalho, olha, a situação de fome foi acometida, é caótica, e eu acho que o pessoal diz o seguinte, mas isso é ruim para todo mundo, não é só para você não. Todo mundo está passando por dificuldades e problemas, você é simplesmente mais um. Então, ele olhou aquilo que tinha disponível e oferece para o jovem cuidar dos porcos. O porco é considerado um animal impuro dentro da cultura judaica. Isso seria extremamente humilhante para um jovem judeu ter que cuidar dos porcos. E o texto segue. Ali, olha que coisa, gente. Ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É interessante, né? Apesar dele ser conduzido a tratar dos porcos, que era culturalmente muito humilhante, ele tinha, a fome era tão intensa, que só tinha esse tipo de alimento para os porcos, ele tinha vontade, quando a gente está com fome, ó, chega um determinado momento da fome que você está disposto a fazer qualquer coisa para você suprir a necessidade da sua fome. Engraçado, isso me fez lembrar agora de Mateus capítulo 4, né, quando Jesus Cristo é tentado, e ele saiu, né, de uma condição de... Ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus,
por João Batista no Rio Jordão. Em seguida, ele é conduzido por esse mesmo Espírito até o deserto, onde lá, durante 40 dias e 40 noites, ele é tentado em todas as esferas. E uma das condições era a necessidade física. E Satanás o induz ao erro, dizendo o seguinte: por que você não fala para que essas pedras se transformem em pães? E Jesus Cristo disse, mesmo com muita fome: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? A gente precisa suprir nossas necessidades materiais, não tenha dúvida. Mas o pão maior que a gente precisa realmente é a palavra de Deus, é aquela que nos orienta, que nos conduz por caminhos retos e seguros. E finalmente esse jovem desejava comer então dos alimentos que eram dados para os porcos. Mas ninguém, nem disso, ele tinha o direito de usufruir. Vocês acreditam agora? Olha só a condição em que ele se encontrava enquanto estava na casa do pai, o momento de ilusão, de fantasia, em que ele conseguiu viver intensamente o que ele queria enquanto ele tinha recurso. E, curiosamente, acontecem duas coisas. O recurso acaba e a terra é cometida por uma grande fome. E aí toda aquela ilusão e fantasia é inaugurada por um novo momento de total escassez. E já não tinha mais capacidade nem de suprir suas próprias necessidades básicas. Então, se já parar para pensar que às vezes a gente precisa passar por momentos difíceis para a gente cair em si. À medida que vai conversando sobre um texto, em outros à tona, né? A Espírito Santo de Deus vai trazendo à tona. Tiago diz o seguinte, que bem-aventurados sois vós quando passares por tribulação, porque no exercício da tribulação muitas outras qualidades serão aperfeiçoadas e serão úteis para a sua vida. A paciência, a esperança. E a gente tem uma tendência natural a reclamar quando nós estamos passando por dificuldades e problemas, né? E Tiago diz que a gente deve ver a dificuldade e problema com outros olhos. É a oportunidade da gente buscar mais a Deus, da gente descobrir coisas que até então a gente não sabia de quem era Deus, ou até mesmo a nosso respeito. E aí é um momento de mais intimidade com Deus, né? Então a Bíblia diz que ele caiu em si. Caiu em si, ele deve ter olhado para o lado e para o outro e disse, meu Deus do céu, mas que situação difícil em que eu me encontro. Eu já não tenho mais grana, todos os falsos amigos já não fazem mais parte do meu círculo de amizade, todos me abandonaram, eu agora estou sozinho, numa terra distante, não consigo um trabalho, o trabalho que me dá é um trabalho extremamente vergonhoso, considerando as minhas origens, e estou eu aqui com fome. Nossa, isso me fez lembrar de como que era a vida daqueles que trabalhavam na casa do meu pai. Ele começa, então, a fazer um exame de consciência. Então, caindo em si, quantas vezes Deus permite que nós passemos por dificuldades, problemas, cujos caminhos nós escolhemos para trilhar. E nós até... Tem situações que Deus até permite, como aconteceu com Jó. Lembra de Jó, né? A história de Jó. A Bíblia diz que Jó é um homem temente, reto, que se afastava do mal. E Deus permitiu que Jó passasse por uma tribulação. É possível isso acontecer. Mas é interessante que, de uma maneira geral, que a gente percebe que as dificuldades e os problemas pelas quais nós passamos, geralmente foram fruto das nossas escolhas, e que, ao longo do percurso, Deus pode mudar toda a trajetória e nos dar um final feliz. Desde que a gente caia em si. E nos lembremos que Deus é Pai, que nós somos filhos, que nós podemos sempre chegar até Ele, com coração humilde, coração sincero e contrito, né? E esse jovem, então, ele cai em si, graças a Deus que a gente tem essa opção. Nada poderia, então, tirar a capacidade dele de cair em si. Deus nos dá esse direito, da gente fazer um exame da situação na qual nós estamos inseridos.
Por que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo? Por que nós passamos por tantas dificuldades, problemas e tribulações? Em geral, está associado com as escolhas que nós fizemos ao longo da nossa vida. Só que fica aqui mais um detalhe: mesmo que a gente tenha feito más escolhas, que acabou então gerando péssimos resultados, Deus ainda continua de perto com a gente. Diz o seguinte: ó, estou acompanhando você de perto, estou do teu ladinho e eu estou muito preocupado com o seu bem-estar. Isso me faz lembrar também de Jeremias, né, que está no cartãozinho do meu casamento com a Érica. Eu que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vocês desejam. Deus é o maior preocupado com o nosso bem-estar. Então, se por acaso alguma coisa ruim está acontecendo conosco, com raríssimas exceções, como foi o caso de Jó, não é Deus o responsável, Deus pode até permitir. Mas mesmo dentro da soberana permissão de Deus, o mal, ele acontece, mas ele pode ser totalmente mudado. Eu sei que quando a gente está no olho do furacão, é difícil a gente raciocinar dessa maneira. Mas são os maiores aprendizados que a gente consegue tirar. São os momentos de dor, de solidão, de fraqueza, de tristeza. É quando a gente cai em si e volta os nossos olhos para o céu e diz: ah, tem um pai que tem uma casa onde terei todas as minhas necessidades supridas, onde eu poderei viver com segurança e paz. Então, caindo em si, meu Deus do céu, acho que eu vou ter que continuar o texto na próxima semana, porque já se foram 41 minutinhos, vocês acreditam? Olha só, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ou seja, o pai desse jovem era um empreendedor de sucesso, era um homem que sabia administrar os recursos que Deus tinha lhe dado com justiça e retidão. O exemplo típico disso é que os serviçais, os funcionários, viviam bem. E aí fica a pergunta: nós, empreendedores, nós, empresários, nós que temos funcionários, estamos tratando bem os nossos funcionários? Estamos respeitando a legislação trabalhista? Estamos pagando um bom salário para os nossos funcionários? Esse pai tratava bem, o pai, ao mesmo tempo, um empreendedor e empresário, que tinha posse, fazia bom uso dos recursos da riqueza que Deus tinha lhe dado. E ele abençoava os seus funcionários. Eles têm pão, não é só pão, pessoal, eles têm pão em fartura. Quando eu fico pensando em pão, não é só o pão, o alimento físico propriamente dito para se alimentar. Então, eles deveriam ter um bom salário. Então, os funcionários desse pai, eles deveriam ter uma boa moradia, boa vestimenta, boa alimentação, boa educação. A gente consegue expandir. Boas férias. Era um homem que abençoava os seus colaboradores. E o jovem rico diz: enquanto os funcionários do meu pai têm pão em fartura, ou seja, nada lhes falta, eu aqui estou morrendo de fome. Ele cai em si, curioso que ele não faz uma comparação entre ele e uma mesma pessoa que estava em pé de igualdade, que ele que seria o irmão mais velho, não. Nesse momento aqui, ele se compara com pessoas que estão numa escala menos importante, que seriam os funcionários, que viviam numa condição muito melhor na qual ele se encontrava agora. Olha só que está, mudou o jogo. Vou me arrumar, mas como é que ele ia se arrumar? Eu não acho que é do ponto de vista apenas físico, não. Não tem como se arrumar, né? Tinha uma fome muito grande. Ah, sei lá, eu vou no cabeleireiro fazer a barba, cortar o cabelo, vou tomar um banho, trocar de roupa. Eu acho que se arrumasse poderia até ser uma pequena melhoria nas vestimentas ou na aparência, né? Podia ser. Quando a gente tem um grande encontro, né? É um encontro importante para a gente participar, então existe uma preocupação com relação ao horário que a gente vai chegar, de preferência com antecedência, né, pessoal? A roupa que a gente vai utilizar, aquilo que a gente vai levar conosco, esse moço, ele cai em si, ele diz: eu vou me arrumar. Ou seja, existe uma certa preocupação a partir de agora que eu preciso estar apresentável.
para usufruir mais uma vez da presença de onde eu saí. A gente pode voltar, mas eu fico imaginando, de qualquer jeito, assim, do ponto de vista físico, mas o mais importante realmente é a disposição do coração. Ele caiu em si. Voltar para o meu pai e lhe dizer. Então, ele já começou a preparar um discurso. Pai, vocês viram, né, como aqui a condição dele já é de mais humildade, porque quando ele foi pedir ao pai, ele disse, pai, me dá a parte que me cabe, né? E agora, nesse contexto, é diferente. Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. É interessante, né? Ele não fala que pequei contra você, inicialmente. Ele era um jovem que foi educado na fé judaica e que sabia a importância de Deus como Criador de todas as coisas, como aquele que sustenta, aquele que governa, aquele que age com retidão e justiça, aquele que está atento a todas as nossas necessidades e sabe tudo que se passa conosco. Outro desafio grande que a gente tem, né? Saber que Deus exerce controle sobre todas as coisas, que Ele respeita o nosso livre-arbítrio, porque foi Ele que nos deu, e Deus ele não nega a si próprio. E, entre aspas, Ele permite que a gente passe por algumas dificuldades e problemas. Permite. Para que a gente aprenda. Em certas circunstâncias, somente o caminho do sofrimento, infelizmente, mas só o caminho do sofrimento vai fazer com que a gente caia em si e que a gente se lembre de que Deus é Deus. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus servos. É curioso, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente perde a nossa identidade original. Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E nós nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. E nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Até essa condição nós éramos criaturas de Deus. A partir desse momento para frente, nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Já pararam para pensar como Deus é bom? Deus nos tira numa condição de total pecado, mergulhados no lamaçal do pecado, da dor, do sofrimento, da tristeza, que só alimenta o distanciamento de Deus. Até que a gente cai em si e diz, não, eu preciso voltar. E você que está me ouvindo, que está aí do outro lado, vou dar uma paradinha por aqui, a gente continua então na próxima semana, tá bom? A gente continua aqui na próxima semana. Que caminhos você tem trilhado? Por que ruas você tem caminhado? Que experiências você tem vivido? Existe um tribunal, dois tribunais dos quais a gente nunca vai conseguir fugir. O tribunal de Deus não consegue, o tribunal da nossa consciência. A tua consciência está em paz, o teu coração está tranquilo, ou não? Tem alguma coisa que está, de repente, te tirando a paz. Seria o momento de você, então, fazer um exame de juízo e voltar ao caminho original, voltar à casa do Pai. Esse filho, ele caiu em si. Reconheceu que ele tinha pecado contra Deus diante do Pai. E ele estava, então, elaborando o discurso dele. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele tinha consciência do que ele tinha feito, do erro que ele tinha cometido. Nesse momento, sim. Pediu aquele que lhe era de direito para usufruir num momento totalmente errado e de forma totalmente dissoluta e inconsequente. Caiu em si. Agora, para ele conseguir cair em si, ele teve que perder todos os recursos, ser acometido por um infortúnio, uma fome grande. E aquele que estava ali oferecendo para que ele conseguisse sobreviver. Então ele lembra do pai.
Deus sempre está com os braços abertos, esperando para que nos abraçar, para nos oferecer mais uma vez um ambiente de segurança, calmaria e tranquilidade. E arrumando-se, foi para o seu pai. A gente vai continuar na próxima segunda-feira. Meu Deus do céu, você vê, né? Como a coisa flui, a gente nem percebe. Primeiro, então, esse filho, ele cai em si, literalmente. Ele se arruma, acho que mais do ponto de vista emocional, com aquele que era possível, e ele prepara um discurso. E ele finalmente segue rumo de volta à casa do Pai. Deus está chamando você para voltar à casa dele, aquela casa original que você conhece. Lembre-se dos tempos em que você estava na casa do Pai, que o Senhor servia em retidão, em amor, com todos os seus bens, com todos os recursos que você tinha, com sua capacidade de empreender, de criar, de inovar, com sua família. E de repente você optou por viver novas experiências. Os recursos acabaram, o tempo foi acometido, as circunstâncias foram acometidas por uma verdadeira tragédia e agora você está caindo em si. Deus está com os braços abertos, esperando para que você volte. Combinado? A gente continua na próxima semana, porque o Pai sempre está com os braços abertos, sempre está com os olhos voltados no horizonte. É o seguinte: cadê o filho que ainda não voltou? Aquele filho que eu tanto amo. O Pai jamais perde a esperança. Ele sempre está nos esperando. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo de comunhão. Espero vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Nesse mesmo horário, para a gente continuar refletindo um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Meu Deus do céu, aparentemente algo tão simples, né? Mas à medida que a gente vai discorrendo sobre o texto e degustando cada versículo, o próprio Espírito Santo de Deus vai trazendo revelações. Não é só para vocês não, tá, gente? Para mim também, para o meu coração também. Precisamos voltar para o Pai enquanto há tempo. Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado por esses primeiros momentos, do primeiro dia de mais uma semana que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor tem permitido que a gente tenha acesso livre à tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra que é mais importante do que o pão, que supre toda a nossa fome, sacia toda a nossa sede. Pai, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor ao longo dessa semana. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que essa mensagem atinja os corações que precisam. Que eles lembrem-se de onde eles estavam, da casa do Pai, eles decidiram usufruir de maneira atemporal da sua herança, gastou os recursos de forma inconsequente e irresponsável, foram acometidos por uma tragédia e agora eles estão caindo de si e se preparando para voltar. Pai, consagramos as nossas vidas ao Senhor e te pedimos no nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Dá-nos um coração igual ao teu, enche-nos da tua palavra, do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Visionários, que Deus te abençoe, que vocês façam uma excelente semana e a gente vai se falando ao longo dessa semana, tá bom? Muitos stories, muitos reels, mas semana que vem aqui no YouTube nós temos um encontro marcado para um tempo um pouco mais prolongado, assim, ó, olho no olho, para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Deus te abençoe, faça uma excelente semana. Tchau, tchau, visionários, um abraço.